Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo sobre a Palavra de Deus, sobre questões da vida, do cotidiano. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma visão psicológica / teológica da vida e dos acontecimentos que sempre surgem ao longo do nosso caminho, ao longo de nossa vida. Mas antes de entrar no assunto de hoje, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva. A família do canal Rodrigo Silva Arqueologia sempre tem espaço para mais um e você pode ser o mais novo inscrito no canal, ou melhor dizendo, o mais novo membro dessa família que já conta com mais de 1 milhão de pessoas inscritas ali, tá bom? E você será mais um bem-vindo, mais uma bem-vinda aqui ao nosso canal. E se gostar do conteúdo, é claro, não deixe de divulgar, ativar o sininho de notificações, assim você nunca vai perder um vídeo novo que eu postar aqui. E sempre olhe, porque já disseram que às vezes a pessoa aciona o sininho de notificações, mas por alguma razão do YouTube, que eu não sei qual, o sininho acaba ficando desativado e você não fica sabendo das novas postagens que nós fazemos aqui, tá bom? Então ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, deixe o seu comentário na página, porque ele é muito bem-vindo para a nossa equipe, tá certo? Bom, hoje, como eu falei com vocês, eu quero fazer uma análise psicológica e teológica da vida e dos acontecimentos que estão ao redor. Um grande salto de inteligência, ou melhor até, de sabedoria, é saber interpretar a história ao nosso redor, o contexto. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Muitas pessoas são até prodigiosas, inteligentes e intelectuais, mas elas estão acostumadas a estudar a história depois que ela vira passado e está em livros, documentários ou aulas da faculdade. Mas ele tem uma grande dificuldade, ou parece que a mente não foi treinada para ser uma testemunha da história. Uma coisa é reconhecer os fatos históricos quando eles viraram passado. Outra coisa é ter a capacidade de ser testemunha da história. Eu vou explicar com um exemplo muito claro e você vai entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas, muitos alunos têm facilidade de perceber um ato de segregação, de racismo, quando ele é demonstrado através de um vídeo sobre o que acontece num país que tem a segregação de pessoas por sua etnia, como no caso da Bósnia e Herzegovina. Você lembra, né? O pessoal sofreu muito ali aquela guerra, como é que as pessoas discriminavam. Você tem o caso de Ruanda também, os Tutsi e os Hutus ali que eram tremendamente discriminados, o pessoal da Albânia, quantas vezes os albaneses foram discriminados, os negros, não preciso nem contar a história, os judeus. Ou seja, nós reconhecemos a temática do racismo quando ela está sempre distante de nós, ou seja, talvez num documentário, ou num livro, ou num filme, mas dificilmente percebemos o racismo quando ele acontece às claras em redor de nós. A menos que nós sejamos as vítimas do racismo, e nós percebemos, ou quem sabe estamos estimulados por uma propaganda externa que às vezes até exagera e vê racismo onde não há, como no caso daquele rapaz que processou uma rádio no estado de Massachusetts. Isso é real, e ele disse que a rádio não o contratou porque ele era negro, e teve uma grande comoção de muitas pessoas a favor daquele jovem que realmente era negro e não foi contratado pela rádio, até que quando o juiz foi ouvi-lo, percebeu que ele era completamente gago. Então não tinha nada a ver com racismo, ele era gago, como é que poderia ser um locutor da rádio? Então há esses casos de exagero, por um lado, mas também é o caso da pessoa não perceber. Repito, ele percebe o racismo quando esse se torna história, quando acontece do lado de lá, ou num vídeo que ele vê da internet, que viralizou, de um camarada tratando de maneira rude um entregador de pizza, um motoboy, aí todo mundo vai lá, ataca, deixa o seu comentário, a sua indignação. Mas quando o racismo talvez acontece ali do nosso lado, sem plateia, isso é importante, sem plateia para observar a nossa reação, será que nós percebemos mesmo aquela situação de racismo? Será que se ouvir alguém rico, alguém de projeção, tratando com desdém, com descaso, uma empregada, uma babá, uma pessoa mais simples, um servente de pedreiro, um engraxate, sei lá, uma criança, será que eu tenho realmente a mesma indignação diante daquela cena, que só estou eu e aqueles ali, como eu tenho quando a cena é mostrada no YouTube,
num vídeo que viralizou, onde é politicamente correto me manifestar contra aquilo? Perceberam a diferença entre reconhecer a história à distância, seja geográfica ou no passado, e ser testemunha dela quando ela acontece no meu circuito? Será que eu me manifesto em defesa de alguém que está sofrendo quando eu vejo a cena acontecendo entre mim e eles, sem ninguém para testemunhar minha boa ação? Então, é com estes elementos aqui de exemplo que eu gostaria de colocar essa temática. Inteligente é aquele que estuda a história, culto é aquele que conhece a história, mas sábio é aquele que consegue interpretar a história e reconhecer-se testemunha dela. Ou seja, perceber as apostasias do povo de Israel no passado, na Bíblia, é muito fácil. Difícil é reconhecer isto hoje. Dizer que eu jamais pediria a morte de Jesus se estivesse em Jerusalém, naquela sexta-feira antecedente à Páscoa, e que eu ficaria ao lado de Jesus, isso é fácil de ser dito hoje, num país predominantemente cristão. Mas se eu estivesse lá, será que eu realmente estaria a favor de Jesus de Nazaré ou iria com a multidão pedir Barrabás? A partir desse preâmbulo que eu dei para vocês aqui, eu quero começar já com esse convite, que você procure ser um intérprete e uma testemunha da história, ou seja, colocar o dedo na pulsação do tempo e perceber os fatos enquanto estão ocorrendo e não apenas quando viraram passado ou estão apenas à distância. E a partir disso aí, começar também a ser um intérprete da sua própria história. Ou seja, analisar as coisas que acontecem com você em conjunto. Há vários benefícios disso. Eu vou dar alguns deles. Por exemplo, quando uma situação caótica acontece em nossa vida e nós ficamos por demais presos àquela situação caótica, ela gera um trauma, um estresse, que eu não consigo mais reger a minha vida por outros acontecimentos a não ser aquele. Se eu tive um acidente automobilístico, eu jamais entro num carro. Toda vez que eu vou dirigir, eu acho que vai ter um acidente, não confio mais em ninguém dirigindo. Se eu tive um amigo que me decepcionou e que me abandonou, eu acho que qualquer nova amizade vai me trair também. Então, quer dizer, há pessoas que acabam universalizando os maus momentos da vida e não percebendo que aquele foi apenas um momento, não todo da sua história. Quando você olha aquela situação ruim num contexto de outras que aconteceram, você vê que a sua vida não é só regida por coisas ruins. Depende de como você olha. Percebeu? E ainda nessa visão da história, um outro benefício de se tornar intérprete da minha própria história, testemunha da minha própria história, é perceber também onde eu estou contribuindo para que coisas ruins aconteçam comigo. Você certamente já viu muitas vezes um pai com um filho problemático, e desculpe, é que eu não estou emitindo juízo de valores, eu estou falando para um pai e uma mãe que está na situação que eu vou descrever. Saiba que eu a faço com muita sensibilidade e respeito pelo seu problema. Mas permita-me dar essa ilustração porque ela é coerente com o que eu estou falando. Eu já cansei de encontrar, às vezes, pais que estão com o filho envolvido nas drogas, perdido, acabando com a família, acabando com tudo, e ele às vezes vem pedir a gente para ajudar e ele sempre vem com aquela frase assim: onde foi que eu errei? Você já deve ter ouvido alguém falar esse tipo de frase. Onde é que foi que eu errei? Ou seja, ele percebe o resultado, mas ele não percebe a sequência. Até dá um trocadilho. Ele percebe a consequência, mas é cego em relação à sequência. Mas lembrem, a consequência sempre é posterior a uma sequência. Mas justamente por sermos alienados à história enquanto ela está em curso, o que eu falei no início desse vídeo, nós não percebemos as coisas acontecendo e depois só colhemos os frutos ruins e nem lembramos como é que nós ajudamos a plantar aquilo ali. Há hábitos, muitas vezes inconscientes, que propagam situações ruins. Eu me lembro de 2 episódios que eu vi na TV que eu gostaria de trazer aqui também, porque eu acho que quando a gente fala de emoção, de vida, de questões psicológicas, os exemplos são fundamentais, mesmo que tenham que ser multiplicados. Então vou dar 2 exemplos aqui. Um foi daquele reality show
o Aprendiz, não sei se vocês se lembram, tinha uma versão dos Estados Unidos, era o Donald Trump, que era o apresentador, no Brasil era o Justus. E eu lembro que no Brasil tinha um sujeito que quando ele foi demitido, ele fez um discurso, e até me chamou a atenção, porque uma vez eu estava na rodoviária de São Paulo e eu passei por esse sujeito, ele passou andando por mim assim, eu reconheci da TV. Ele era professor de faculdade e ele estava ali e ele não estava dando bem no grupo e ele acabou dando problemas de relacionamento. Uma hora ele ganhou para ser o líder do grupo, depois ele acabou sendo rejeitado por todos e tudo. E quando ele foi demitido, eu lembro que ele pediu a palavra, e você lembra, tinha ali o apresentador do programa, tinha um consultor de negócios, tinha uma psicóloga, tinha várias pessoas ali com seu expertise em determinadas áreas. Então não era uma visão assim unilateral, só do apresentador. Eles procuravam dar uma visão técnica do porquê da demissão daquela pessoa ali e um quadro de como ele passou. E muitos não aceitavam bem, como foi o caso desse sujeito. Ele falou assim, eu sabia que eu ia ser mandado embora. Quando eu estava fazendo faculdade, eu lembro que os colegas não me aceitavam no grupo, eu tinha dificuldade de trabalhar em grupo, por isso que eu pedi ao professor sempre para fazer meu trabalho sozinho, porque eu dava minhas ideias, ninguém aceitava, o pessoal não entendia como é que eu estava à frente deles, e ele sempre também se achando tal, triunfante, né? O pessoal me menosprezava, tinham rixa de mim, tinham coisas contra mim. Depois, quando eu fui ter o meu primeiro emprego também lá, eu fui mandado embora porque o pessoal não me entendeu, não entendia meus propósitos, não entendia minhas ideias, meus planos. Os meus chefes não davam bem comigo. Depois eu fiz o mestrado, tive dificuldade com isso, tive dificuldade com aquilo, fui dar aula, os meus alunos não entendem também, vão reclamar sempre de mim. É sempre assim, as pessoas não me entendem. Aí uma das mulheres que estavam ali, que era uma psicóloga, ela falou assim, fulano, você percebeu que em todos esses momentos aí que você está colocando sempre a culpa nos outros, você sempre trabalha com o mantra da culpa alheia, o problema sempre é do outro. Mas olhando aqui, você citou aqui uns 5 ou 6 lugares pelos quais você passou, desde a sala de aula como aluno, a hoje como professor, e você sempre teve um índice de rejeição muito grande. Mas olhando aqui friamente, eu estou percebendo que o elemento comum a todos esses diferentes ambientes pelos quais você passou foi você mesmo. Você está atraindo essa rejeição. Ele não aceitou de maneira nenhuma, mas fazia sentido. O elemento comum era ele. O outro exemplo que eu queria dar, que é muito parecido com esse, foi também num programa de TV que eu vi, onde as mulheres iam ali, ou os homens, e tinham temáticas, né? E eles sempre colocavam um psicólogo, uma psicóloga para avaliar as respostas. E havia temáticas. Naquele dia, como dizem lá em Portugal, calhou de assistir, né? Eu calhei de assistir o programa. O tema era esse: tem o dedo podre para arrumar namorado, ou companheiro, marido, tem o dedo podre. Então havia várias mulheres ali, todas colocando as suas desventuras, né? Uma falou lá que o rapaz que ela estava gostando dela, que ela estava gostando dele, que atraiu, roubou o apartamento dela. A outra lá contando que o sujeito pegou o cartão de crédito dela, fez uma grande dívida, depois a abandonou. A outra conheceu um rapaz também lá e ele também a prejudicou e foi na internet, uma série de coisas assim. Cada um tinha um perfil muito parecido. E aí o psicólogo no final falou assim, onde vocês geralmente buscam esses namorados? Ela fala assim, muitas delas já estavam com uma idade assim, um pouco mais avançada, a gente gosta de muito pra balada, às vezes em sites assim, de namoro às cegas, né? Mas principalmente balada, a gente ama balada é o melhor lugar, a gente acha, é verdade, as outras é verdade. E depois que riram e descontraíram até com um tom de humor, o psicólogo falou assim, vocês perceberam que vocês têm um discurso que é antagônico à prática de vocês. Todas vocês, a uma, disseram que queriam um homem sério para casar, para construir família, trabalhador, que fosse um pai de família, um provedor, que pudesse dar filhos, ter filhos com vocês, ou se não, pelo menos adotar, porque algumas já estavam numa idade que não dava para ter filhos mais. Mas vocês estão procurando esse homem sério onde? Na balada. Homem sério não está na balada sozinho, um homem sério sozinho não está na balada, principalmente no domingo para segunda, porque na segunda-feira ele tem que trabalhar cedo.
ele geralmente não está ali. Aí quem está ali está na balada querendo curtir, querendo pegar uma menininha para ficar, ou a mulher também querendo pegar um cara para ficar. Raramente, disse esse psicólogo, viu? Se alguém discordar disso, eu estou apenas reproduzindo o discurso. Raramente relacionamentos duradouros, efetivos, nascem numa balada. Acontecem, mas é raro. Na maioria das vezes as pessoas vão à balada para encontrar um ficante ou uma ficante. Então vocês dizem que estão procurando um homem sério, mas estão procurando um homem sério no lugar onde o homem sério não vai estar, porque ele tem que dormir, porque no outro dia ele tem que trabalhar cedo. Esses dois exemplos, do Aprendiz e desse outro programa que eu assisti, mostram que muitas vezes nós provocamos as realidades ruins que acontecem conosco. Então, no primeiro momento, repetindo ainda o que eu disse no início, de fazer você interpretar a sua própria vida, faça um retrospecto das coisas que têm acontecido com você. Em que sentido você é responsável ou não pelo que acontece? Tem um provérbio que eu ouvi de um gaúcho que diz assim, olha, se uma pessoa lhe chamar de burro, não liga não, isso é a opinião dele. Agora, se duas pessoas te chamarem de burro, dá uma olhada em redor e vê se não tem marca de casco. E se 3 pessoas chamarem de burro, aí pode comprar a cela, porque, meu amigo, né? Ou seja, uma pessoa contra mim é a opinião dele. 2 pessoas contra mim pode ser influência. 3 pessoas contra mim pode ser complô. 4 pessoas contra mim, aí desculpa, eu tenho que procurar um psicólogo. Desculpa se eu estou sendo muito rude aqui, duro nesse comentário, mas é a realidade. Então há muitas coisas na vida que são resultado do nosso esforço, das nossas escolhas, daquilo que nós agimos, nós atraímos. Não quero ser místico não, mas eu acredito em certa forma numa espécie de lei da atração, no sentido que nós atraímos a pessoas que atraem o abusador. Não estou querendo dizer com isso, eu sei que esse é um assunto muito sensível, que a menina que é estuprada, que ela é culpada do estupro. Não tem nada a ver, isso aqui nem passou na minha cabeça. Eu estou falando no sentido emocional da palavra. Muitas vezes as pessoas se colocam numa situação de abuso. Muitas vezes, abuso emocional, psicológico, isso aqui não é de maneira nenhuma, repito para que não haja nenhuma dúvida, isso aqui não é de maneira alguma um passar o pano sobre a culpa do abusador, sobre a culpa do agressor, de maneira nenhuma. O agressor é alguém que vai amargar o lago de fogo e enxofre. Jesus falou que o que nós fazemos aos pequeninos, a ele o fazemos, quer seja uma coisa boa, quer seja uma coisa ruim. Mas, por outro lado, eu também já vi situações em que a vítima contribui para que o abusador continue abusando. Em que sentido que a vítima contribui? Muitas vezes ela permite, ela não denuncia, ela não corta o mal pela raiz. Às vezes não é por questão de caráter, às vezes é por uma questão até de inconsciência dos atos dela. Eu me lembro até hoje, há muitos anos atrás, que uma menina veio conversar comigo, já tem muito tempo isso, eu tenho mais de 20 anos. E eu lembro que na faculdade ela falou assim, olha, eu quero conversar com você e tudo, mas é o seguinte, o meu namorado, ele me deu um tapa na cara. Eu falei, tá, e você já terminou o namoro? Ela falou assim, não, é que eu gosto dele. Eu falei, não, desculpe, pra mim não é questão de gosto dele. Ou você termina esse namoro, então não tem nem o que dialogar com você pra te aconselhar. Você termina esse namoro. E o pior é que o rapaz ainda fazia faculdade de teologia. Eu falei, você termina esse namoro e eu vou levar o caso para o conselho e ele vai ser expulso da faculdade de teologia. Ela não deixou, porque ela gostava dele demais. Ela queria um conselho, mas não um conselho que a fizesse romper com aquela relação abusiva, porque ela gostava dele. Eu falei, olha, no primeiro tapa na cara que ele te deu, você já devia cortar a relação. Resultado, ela acabou se casando com ele e sofreu violência doméstica. Esse rapaz nem lembro se ele continuou na obra. Eu sei que pastor ele não ficou. Ele foi logo cortado lá, mas quando eu ouvi a história que ele havia sido cortado e que ele batia nela, eu lembrei da conversa que eu tive com ela quando eles estavam começando a namorar. É nesse sentido que eu estou falando, que às vezes a vítima colabora para que o abusador faça aquilo. Como o caso das mulheres que eu falei lá, elas estavam dizendo que queriam um homem sério, honesto, trabalhador, mas estavam procurando boyzinho na balada. Nesse sentido, embora os rapazes, aqueles homens, estavam completamente errados, hedionda a prática deles de abusar daquelas mulheres sensíveis. Mas, por outro lado, você há de convir comigo que elas estavam contribuindo
Ou seja, o que eu quero dizer para você é que em nada eu quero atenuar a culpa do inimigo em me atacar, mas eu tenho que encontrar nesse círculo vicioso em que momento eu estou dando combustível para que o outro me trate como ele trata. Em que momento eu estou dando permissão, ainda que inconsciente, para que o outro faça de mim gato e sapato. Porque muitas vezes também os ganhos da vida vêm por um esforço e por uma permissão. Eu me permito ser feliz. Ah, quantas pessoas não conseguem ser felizes porque eles não se permitem ser felizes. Eles se tornam infelizes de tanto querer ser felizes, porque eles não permitem. E às vezes a coisa está lá no útero, sabe? Eu não me permito, eu não posso, eu não mereço. Tá bom? Agora, apesar de todo esse preâmbulo psicológico que eu dei, e que ele é real, é verdadeiro, eu queria dizer para você que há 4 tipos de categorias na história. Há as coisas ruins que acontecem porque o mundo é voltado a coisas ruins, às vezes eu provoco algumas, outras não. Às vezes eu bato o carro porque realmente acidentes acontecem, às vezes eu bato o carro porque eu dirijo de maneira displicente, ou seja, são acidentes. Então, há vezes que você vai bater o carro porque acidentes acontecem e há vezes que você vai bater o carro porque aquilo já era uma tragédia anunciada, você sempre dirigiu sem atenção. E há coisas boas também que acontecem. Às vezes, porque como os acidentes, coisas boas acontecem, às vezes por coincidência, sabe? Aquele dia que você está olhando no chão e encontra uma nota de R$100, você não roubou, estava ali no chão, pegou, é sua, né? E há coisas boas que acontecem porque também são um sucesso premeditado. Eu trabalhei para aquilo, eu investi naquilo. Então o resultado é óbvio. Então essas coisas estão dentro do nível psicológico, coisas boas e coisas ruins. Quer elas aconteçam por acidente, ou quer elas aconteçam porque eu as provoquei, coisas ruins e coisas boas, mas elas estão aí. Mas eu falei que são 4 categorias de coisas. Acima dessas questões históricas, psicológicas, acidentais ou provocadas, existem 2 categorias de acontecimento que interagem com os acontecimentos da história. São as categorias espirituais, do bem e do mal. O bem e o mal estão em conflito. E o bem e o mal estando em conflito, isso tem relação direta com o que está acontecendo nessas coisas aqui que eu chamei de históricas, acidentais ou premeditadas. Ou seja, nós estamos numa guerra cósmica, da luz contra as trevas, e os 2 lados querem você. Os 2 lados querem você. Não dá para você ficar neutro em relação a isso. E sendo um intérprete da história, como eu lhe aconselhei a ser desde o início desse vídeo, procure também reconhecer, só um minutinho que bater ele na porta, eu continuo daqui a pouquinho. Bem, como eu estava dizendo, procure reconhecer nos acontecimentos da sua vida essa confluência desses 4 elementos, dessas 4 categorias da história. Procure reconhecer isso, isso vai fazer muito bem para você. Você não pode cair no extremo ou no simplicismo, eu diria, de acreditar ou achar que tudo é Deus ou diabo. Não, isso chega a ser uma característica até de pensamento medieval, pré-moderno, fora de sentido, tá bom? Eu diria até antirracional. Achar que tudo agora é Deus ou diabo. Coisas acontecem porque acontecem. Existe uma lei chamada lei da gravidade que faz com que objetos caiam no chão. Então, de repente, se eu estiver falando com vocês, igual agora eu estava falando, e bateram a porta ali, acontece, né? Acontece, eu estou no hotel, a moça queria repor a água ali e bateu, coincidiu. Agora não, peraí, isso aqui foi o diabo que fez essa moça bater a porta agora para atrapalhar a minha explanação aqui? Não, isso é de uma simplicidade assim, banal, de uma banalidade intelectual tremenda. Eu acho que o cristão tem que ter um culto racional, como falou Paulo, tá bem? Não vou cair nisso. Copos caem no chão, quebram, carros furam o pneu, então não vou cair na simplicidade e achar, não, toda vez que o pneu fura, é diabo que furou o pneu ou Deus que furou, não. Não acho que é por aí. Coisas acontecem na vida. Como eu falei aqui, por coincidência ou porque eu provoquei, coisas boas e coisas ruins.
Mas no outro extremo, no outro espectro, eu também não posso cair no negacionismo, essa palavra está tão em voga hoje por causa do Covid, eu também não posso cair no negacionismo do conflito cósmico entre o bem e o mal. Achar que todas as vezes que um vídeo é interrompido, que um pneu fura, é coincidência. Não, nem sempre. Repetindo o que eu falei no início do vídeo, sábio e feliz é aquele que consegue, através de um discernimento espiritual, reconhecer os momentos em que uma coincidência não é meramente uma coincidência. Nem sempre você terá todos os dados colocados de maneira clara à sua frente, como se fosse um jogo de cartas. Não, a coisa às vezes é um pouco mais complexa. A coisa às vezes é um pouco mais complexa do que nós podemos imaginar. É uma complexidade. Mas ainda que eu não tenha todos os elementos à mão para saber por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse, ele interveio aqui, mas não interviu naquela outra situação, interveio numa situação, mas não noutra. Por que Deus às vezes age, às vezes não? Mesmo que eu não tenha resposta clara, tendo a luz do grande conflito, eu sei que é um Deus agindo. E saber que é um Deus agindo nos dá uma segurança. Eu vou explicar por quê. Eu já preguei muitas vezes sobre a parábola do bom samaritano. Ela está em Lucas, capítulo 10. E exegeticamente falando, eu não vou aqui destrinchar a parábola do bom samaritano. O ponto principal da parábola não é o sacerdote, o levita, nem os assaltantes, nem a ação do samaritano. O ponto alto aqui é o homem que caiu nas mãos dos salteadores. Ele que é o elemento chave aqui, que tem que ser ajudado por um samaritano, que na minha interpretação é Jesus. Um dia eu posso destrinchar isso melhor para vocês. O samaritano aqui é o Salvador e ele é Jesus. E o homem caído à beira da estrada, na minha opinião, era o próprio doutor da lei que havia perguntado para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? Agora, o interessante que eu quero destacar aqui, pensar dessa parábola para a temática que eu estou desenvolvendo com vocês, é quando esse samaritano ajuda o homem à beira da estrada, o leva para a hospedaria, e diz o verso 35, Lucas 10, 35. No dia seguinte, vamos ler o verso anterior. E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem. E se você gastar alguma coisa a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Você já parou para pensar que muitas pessoas que lhe ajudam, elas são legais, são boas, mas por detrás da bondade delas, existe Deus mandando que elas cuidem de você? O hospedeiro cuidou daquele homem porque ele é hospedeiro e recebeu para isso. Mas acima do cargo dele, acima do ofício dele, houve um Salvador que falou: cuida dele. Essa foi uma experiência de vida muito forte que eu tive uma vez que eu estava numa fase muito complicada da minha vida, muito complicada. E eu tive uma experiência com Deus tão bela, gente. Olha, eu já tive várias experiências com Deus, mas essa foi uma das mais lindas. Eu estava no avião, eu já contei isso em algum sermão meu, você talvez até ouviu, e ouvindo uma música do Gilson e Débora, aquela Cuidei de Você. Quando no seu quarto alguém chorou, cuidei de você, e eu estava ouvindo aquela música, e eu via pela janela do avião assim nas nuvens, eu via literalmente, não era um êxtase assim profético, mas era lindo demais, gente, não era só imaginação. Sabe quando o pessoal revela fotografia antigamente, que eles pegavam as fotografias e colocavam assim num varal, tipo roupa, e a fotografia ali revelando os retratos? Eu sentia assim como se fosse um varal passando nas nuvens e os retratos passando mais em movimento. E os retratos passando em movimento, eu vi cenas da minha vida de pessoas me tratando com carinho, me amando, cuidando de mim.
E a música do Gilson e Débora cantando Cuidei de Você, só que na minha mente fazia uma paráfrase daquela música. Eu cuidei de você através deles. Aí eu quase que inventei uma letra junto com aquela original, ouvindo Deus falando assim, eu mandei que eles cuidassem de você. Eu mandei que eles cuidassem de você. Gente, eu tô arrepiado até hoje lembrando disso. Como é que foi mágico aquilo? E pasmem, eu não percebia isso. Depois de muito tempo que eu fui ver como eu era amado. E eu sei, pode parecer muito estranho dizer isso para você, mas assim, a minha infância toda e juventude e adolescência era justamente não me sentir amado, porque eu não me permitia. Eu me sentia sempre o patinho feio, a versão masculina da gata borralheira, sabe? Porque foi muita humilhação de família, dos primos, por ter a pele um pouco mais escura, e muitos primos meus eram mais branquinhos, e até alguns também, que não eram primos direto, mas eu convivia com eles, porque eram amigos de um tio lá, e eu lembro na praia, como eles me tratavam mal, eu me sentia sempre. Na sala de aula, como eu me sentia. E desse dia Deus falou assim, não, peraí gente, quantas pessoas cuidaram de mim na igreja adventista, mesmo antes de me tornar adventista, na igreja católica, quantas pessoas cuidaram de mim. Eu lembro do padre Sebastião Roque, como é que ele me levava o dia que a situação estava feia lá em casa, ele me levava para almoçar na casa paroquial com ele, a irmã Vitrícia, uma irmã de caridade lá da creche da Pupileira, me tratavam com um carinho, um sorriso para mim. Eu não percebia quantas pessoas me amavam. Não estou falando do Rodrigo Silva, personagem, apresentador de TV hoje, não. É o Rodrigo que ninguém conhecia. Eu não percebia. E Deus parece que tirou as escamas dos meus olhos, como de Paulo, e falou assim, eu mandei cuidarem de você. Eu mandei, tá vendo? Eles cuidarem de você. Eles são bons. Mas não só a bondade deles. Eu os aproximei de você. Eu percebi como Deus cuida de mim. E no outro espectro, eu percebi outra coisa também. No Apocalipse, capítulo 12, quando fala que o dragão pelejou contra Miguel no céu e ele foi expulso dali, a guerra cósmica tem um epílogo aqui curioso que fala assim, que o dragão foi expulso do céu e o Apocalipse 12, verso 13 diz, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. E depois que ele persegue a mulher, diz ainda, verso 17, que ele ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os descendentes da mulher. Ou seja, eu percebi que muitos que me atacavam, eles não me atacavam porque me odiavam. Eles me atacavam porque alguém os mandou me atacar. Assim como tinha, lembra os 4 elementos aqui? Assim como tem alguém, deixa eu fazer assim, foi assim que eu fiz. Assim como tem alguém do bem, da luz, Deus, mandando que pessoas cuidem de mim, há um ser das trevas que está mandando pessoas me atacarem. Então, nem sempre as pessoas me atacam por problemas emocionais ou permissão emocional minha. Lembra que eu falei que isso existe? Eu contei o caso lá do programa O Aprendiz e do outro programa lá. Às vezes eu permito, mas muitas vezes é porque o inimigo está mandando me atacar. Jesus falou, eles odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Porque eles odiaram a mim. Lucas capítulo 21 coloca isso bem claro. Jesus falou assim, olha, Lucas capítulo 21, verso 16, vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vocês. Eles odiarão vocês por causa do meu nome. Então, se de repente eu estou falando esse vídeo para alguém que a própria mãe o odeia, porque acontece isso. Tem filhos que às vezes ele sente, a mãe o odeia, o pai o odeia. Ele é tratado realmente com desprezo. Às vezes ele não está odiando você. Às vezes é aquele que odeia Cristo está mandando essa pessoa de mente fraca odiar você, porque ele sabe o quanto você é amado por Jesus, como um filme que eu li certa vez. Quando você é amado de Deus, passa a ser importante para Satanás. Percebeu? Agora,
Muitas vezes, o que te ataca não é porque você é fraco, é justamente o contrário, é porque você ameaça. É porque você ameaça. Muito interessante isso. Só que a pessoa acredita na versão do que está atacando. Ele acha que realmente ele não tem valor nenhum. Você sabe como é que você prende um elefante numa corda? Porque é interessante, na Índia tem muitos elefantes lá que estão presos numa cordinha pequena, que se ele fizer assim, ele arrebenta aquela corda ali. Fácil, fácil, fácil. E por que aquela cordinha com um prego grande, é claro, prende aquele elefante? É porque desde filhotinho, eles já colocam aquela cordinha no pé dele, e quando ele é filhote, ele ainda é fraquinho, ele não consegue arrancar aquela corda. E ele cresce com aquela corda o tempo todo na perna dele. Então, quando ele é agora um paquiderme, ele ainda tem a cabeça de filhote e acha que aquela corda é mais forte do que ele, por isso ele fica preso nela. Então, quer seja o inimigo te atacando, quer seja alguém te atacando porque você está permitindo, ou porque realmente pessoas odeiam pessoas. Às vezes ele está te odiando até porque você lembra alguém que o magoou, ele não conseguiu soltar alguém. Às vezes uma menina não vai com a cara de um sujeito, não é porque simplesmente ele lembra o cheiro de um tio que a violentou quando ela era criança. Então ela tem aquilo no trauma, ela olha alguém que lembra, ela repulsa. Então isso pode acontecer. Mas quer você seja atacado por alguém que o diabo mandou atacar você, ou por uma questão psicológica ou de coincidências da vida. Quer você seja abençoado por coincidências ou pelo fruto do seu trabalho, porque Deus mandou alguém cuidar de você, o que interessa é que nós estamos fazendo parte de uma história que não é elencada apenas pelo que acontece aqui no plano físico, mas também pelo que acontece no plano espiritual. E a confluência entre o plano cósmico e o plano material, entre o plano físico e o plano espiritual, é que dá o sentido à liga da existência. E eu espero em Cristo Jesus que você se torne hoje um intérprete, uma intérprete da história, tá bom? E comece a olhar no passado quantas pessoas Deus mandou cuidar de você e quantas o diabo mandou destruir você. Quem vai ganhar essa batalha? Depende de você e da escolha que você faz, de ficar firme ao lado de Deus, mesmo que provações aconteçam, ou ceder ao diabo, vulgo príncipe desse mundo, para ganhar talvez o reino, como ele prometeu a Cristo no deserto da tentação, a troco de uma adoração ao inimigo da verdade. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha colocado muitos elementos para você pensar e interpretar a história, mais do que apenas estudá-la. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.